Boa tarde. O nome desse trabalho é a utilização do método de perfilagem gama-gama na estimativa de espessura de densidade das camadas de carvão. Tem como autores eu, Bárbara Andrade, o professor Paulo Salvadoretti, a professora Luciana Bschecker e o professor Luiz Eduardo de Souza. Bom, o processo de avaliação de um depósito mineral consiste em várias etapas, de forma a garantir a precisão dos dados obtidos de forma direta ou indireta, a fim de se obter a geometria do corpo de minério, bem como a estimativa de recursos minerais. A técnica mais utilizada na indústria para se obter essas estimativas é a sondagem com recuperação de testemunho. No entanto, em depósitos carboníferos, como estudado neste trabalho, nem sempre é possível a recuperação destes testemunhos de sondagem, o que faz com que nós utilizemos uma técnica chamada perfilagem geofísica. E no caso desse trabalho, nós utilizaremos a perfilagem geofísica gama-gama ou de densidade. Bom, a área de estudos é denominada B3 e localiza-se a 86 quilômetros da capital Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no município de Butiá. E por que utilizar a perfilagem gama-gama? Porque ela é capaz de nos fornecer os dados a respeito da densidade e da espessura das camadas de carvão. E nós devemos lembrar que quanto menor é a densidade de uma camada de carvão, maior o seu poder calorífero, menor seu conteúdo de cinzas e, portanto, maior o valor econômico agregado. E quais são os objetivos desse trabalho? Foram analisados 2 furos, denominados B312 e B313, e os objetivos são verificar a eficácia, a curiosidade do método gama-gama, em termos de espessura e da densidade dos extratos de carvão, e comparar os dados do método gama-gama referentes à densidade e espessura das camadas de carvão com aqueles provindos da recuperação de testemunhos de sondagem. Bom, em relação ao método gama-gama, para a interpretação desses dados, nós estabelecemos um ponto de corte. Para a densidade, esse ponto de corte seriam analisados apenas extratos de carvão que tivessem densidade menor ou igual a 2 gramas por centímetro cúbico, e quanto à espessura, seriam analisadas apenas camadas que tivessem valor igual ou superior a 0,4 metros. Aqui o layout do software WellCAD. Como resultados, a gente observou que no furo B313 apenas 2 camadas de carvão atenderam os parâmetros exigidos e outras 4 não. Já em B313, os três extratos de carvão analisados se enquadram nos padrões pré-definidos. Além disso, de forma a comparar os dados provindos do método gama-gama e aqueles provindos da recuperação de testemunhos de sondagem em termos de densidade e espessura, a gente realizou a média da diferença entre as espessuras, que foi de 0,02 metros, que foi uma média baixa, e em relação à diferença entre as densidades, não houve nenhuma diferença, ela foi de 0. O que nos leva a concluir que o método de perfilagem gama-gama ele é muito eficaz em distinguir as camadas de carvão das de estéreis na área B3, que ele pode servir como uma técnica de suporte em depósitos carboníferos, onde não há recuperação de furos. O método ele é mais eficaz em camadas superiores a 0,4 metros, em camadas de carvão. No entanto, ele, apesar da grande acuracidade, ele não exime a sondagem com perfuração diamantada e a recuperação como uma etapa essencial do processo de avaliação mineral. Muito obrigada.